uma alegria estar aqui, vendo novamente o rosto dos irmãos e sentindo o passear e o caminhar do Senhor em nosso meio. Aleluia. Não só a presença dele interiormente por meio do Espírito Santo, mas como nós falamos ontem, onde ele encontra corações quebrantados, almas que desejam a ele, ali ele passeia como um dono de uma casa, em uma casa que fielmente o honra. E no meu coração eu tenho o sentimento de que o Senhor sorri para nós essa noite. E ele nos recebe e vê em nós o coração que o deseja. Desde as orações, dos cânticos, tem sido esse o sentimento que o Espírito Santo tem produzido. Então que continue sendo isso, que seja a exultação da esperança, aquilo que domina o nosso coração nessa noite. Queria convidar os irmãos para nós orarmos mais uma vez e me acompanhar em uma oração uma vez mais. Pai, mais uma vez, no nome do Senhor Jesus, nós queremos entregar todo esse tempo nas suas mãos, admitindo que só o Senhor tem palavras de vida eterna, que só o Senhor edifica a tua noiva, edifica a tua igreja, Senhor. E nossa expectativa está toda posta no Senhor mesmo. Não há em nós nenhuma presunção, Senhor, de querer passar na tua frente em coisa alguma. Nós queremos estar cobertos pelo sangue precioso, debaixo das mãos do nosso Deus, enquanto Ele faz a sua obra. Senhor, nos torna como Bezalel, sob a sombra do Deus Todo-Poderoso. Queremos cooperar com o Senhor, sendo o Senhor genuíno operador, e nós cooperadores. Queremos nos mover segundo o teu impulso e aprender de ti em todas as coisas. Senhor, preserve esse tempo para nós. Realmente, como já foi orado, afasta daqui o inimigo e tudo que venha dele, Senhor. Engrandeça o teu próprio nome. Seja glorificado e admirado entre nós. Seja o Senhor mesmo e teu reino o nosso maior interesse e alvo. Nós entregamos esse tempo nas tuas mãos e confiamos que assim farás para a tua própria glória, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amados, vamos então abrir no texto de Isaías, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 20, 21, 22 e o 23. Do 21 ao 23. Yahvé visitará o exército das alturas e os reis da terra. Amontoar-se-ão e ficarão encerrados, presos em masmorras. Depois de muitas gerações serão visitados. A branca se envergonhará e o ardente se confundirá quando Yahvé vier reinar no monte Sião e em Jerusalém, e diante dos seus anciãos seja glorificado. Também vamos para o texto agora de Salmos. Salmos capítulo 46. Salmos 46. Na versão em português, o versículo começa
na hora que começa a palavra Deus é o nosso refúgio. Mas na Septuaginta e nas versões antigas pré-maçoréticas, o versículo começa no próprio título em itálico, que deve aparecer em cima da sua Bíblia se ela seguir essa modalidade. Há Bíblias que são tão modernas que nem trazem o título em itálico que a própria Escritura Sagrada inspirada coloca nos Salmos. Irmãos, só queria dar um adendo antes de nós lermos. É muito importante que quando nós estivermos lendo os Salmos, nós considerarmos os títulos que o Espírito Santo dá para o Salmo. Sabia disso? Por exemplo, eu queria só dar um exemplo aqui para os irmãos. Se você ler o Salmo 34, na perspectiva cristológica, existe uma coisa muito bela ali, porque é dito que aquele salmo foi escrito por Davi. Esse é o título do próprio salmo. Não o título em negrito. Se os irmãos estiverem usando a João Ferreira de Almeida, a Sociedade Bíblica coloca um título em negrito às vezes. Esse título não é título inspirado. Eu estou falando daquele título em itálico que costuma aparecer aos lagares, salmos de degraus, salmos de Davi, ao regente do coro. Esses títulos é o Espírito Santo que deu. Eles aparecem no texto original. E lá no Salmo 34, só para dar um exemplo para os irmãos, é dito que Davi escreveu aquele salmo quando se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, deixando escorrer saliva, entrando ela pela barba, e então, se fingindo de amalucado, se foi. Ali, se você ler a referência bíblica, você vai ver que esse episódio ocorreu lá no texto de Samuel, onde Davi, diante do rei filisteu, de fato ele se finge de louco, porque ele falou, agora eu estou aqui entre os filisteus me levaram diante do rei, e o rei vai falar, este é aquele que matou muitos filisteus nas guerras a serviço de Saul, e agora vão querer me matar. Então é dito que ele se finge de louco diante do rei, fica agarrando-se nas pilastras, nas colunas, se fazendo de louco, e então vai embora para salvar a sua vida. Só que tem um detalhe, lá em Samuel o nome do rei é Aquis, não é Abimeleque. Agora eu vou fazer como Agostinho. Perguntemos àquele que nos mandou bater a porta. Por que, Senhor, trocaste o nome do rei? Porque no Salmo está Abimeleque, mas em Samuel o nome do rei é Aquis. Na escritura histórica o nome dele é Aquis. Por que no Salmo Deus o chamou de Abimeleque? Os irmãos estão vendo? Esse título foi dado pelo Espírito Santo de modo proposital, ele trocou o nome do rei. Isso não é por acaso. Isso tem motivo. Então, há títulos que aparecem. Houve um irmão na história da igreja chamado James William Turtley, que escreveu um livro chamado Os Títulos Sagrados dos Salmos. Foi um livro escrito em 1905. É uma pena que só tem ele em inglês. Irmãos, cada detalhe, nós vamos ver o significado desse título do Salmo 46 hoje. E o versículo, nas versões antigas, na Septuaginta, ele começa, né, quando foi colocado os versículos no ano 1000 em diante ali, eles começaram, respeitando a Septuaginta, a tradição mais antiga colocava o versículo no próprio título. Então o versículo 1 fica sendo o que eu vou ler aqui, que é o título do Salmo. Tá? A minha Bíblia diz assim, na versão textual, seguindo um pouco mais o texto original. Ao regente do coro, dos filhos de Coré, em Alamote, cântico. A sua versão pode falar em voz de soprano. Alguns falam Alamote. Alamote. O meu também tá Alamote. Oi? O meu também tá Alamote. Tá vendo? Muito bom, irmãozinho. Alamote. Então esse é o versículo 1. Ao regente do coro, dos filhos de Coré, em Alamote, cântico. Deus é o nosso amparo e fortaleza, nosso pronto auxílio nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra seja removida e os montes se submerjam no coração do mar. Ainda que bramem e se turbem suas águas e tremam os montes por causa da sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Elohim, o santuário, a morada de Elion. Elohim está no meio dela, não será abalada. Elohim a ajudará ao clarear da manhã. Algumas versões falam desde amanhã. Aqui um pouquinho mais correto é ao amanhecer, ao clarear da manhã.
Agitam-se as nações, abalam-se os reinos, ao levantar a sua voz a terra derrete. Yahvé Tsebaot está conosco, nosso refúgio é o Elohim de Jacó. Selá. Vinde, contemplai as obras de Yahvé, que pôs assolações na terra, que faz cessar as guerras até os confins da terra, que quebra o arco, que parte a lança, que queima os carros no fogo. Estai quietos e conhecei que eu sou Elohim. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E Yahvé Tsebaot está conosco. Nosso refúgio é o Elohim de Jacó. Aleluia. Vamos também para os Salmos. Agora, Salmos não, perdão, Isaías. Capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. Isaías 4, não, irmãos, perdão, Isaías capítulo 2. Versículo 1 até o versículo 5. Visão que teve Isaías ben Amós acerca de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que o monte da casa de Yahvé será estabelecido no topo dos montes. E se levantará sobre os outeiros e fluirão a ele todas as nações, e irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos, e nós caminharemos por suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Yahvé. Ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos. Das suas espadas forjarão arados, e de suas lanças foices. Não erguerá a espada nação contra nação, nem se adestrarão mais para a guerra. Ó casa de Jacó, vinde e caminhemos à luz de Yahvé. Aleluia. Bendito seja o Senhor, irmãos. Então, vamos ficar por enquanto por essa leitura. Voltando para Isaías 24, os irmãos lembram que eu falei que tinha algumas coisas que tinha que ser deixado para hoje, porque não ia dar tempo de falar ontem. Nós pulamos alguns versículos que exigiam uma atenção maior, então vamos voltar lá agora. E tudo isso que a gente leu aqui tem a ver com aquele texto. Isaías 24, versículo 19. A terra se sacode e se racha. A terra se parte em pedaços. A terra cambaleia, vacila como um ébrio. Cambaleia como uma barraca, tanto lhe pesa o seu pecado. Desaba-se e não se ergue mais. Amados, essa descrição dita aqui. Os irmãos lembram que nós falamos ontem que a seção de Isaías 24 a 27 é, de modo legítimo, reconhecido como o pequeno Apocalipse de Isaías. Tudo que o livro de Apocalipse vai falar do capítulo 6 até o capítulo 20, os irmãos que já leram ou conhecem como aquela divisão tão sábia dada pelo Senhor irmão Delcio, o tema de Apocalipse é Cristo entronizado. E se você for fazer a ordem de leitura de forma correta, a ordem cronológica é capítulo 4 e 5, Cristo entronizado nos céus. O capítulo 4 e 5 deve vir antes do 1 ao 3, porque primeiro ele foi entronizado nos céus. E depois que ele foi entronizado nos céus, ele enviou o Espírito Santo, e a obra do Espírito Santo fez o quê? Começou a edificar o quê? A igreja. A igreja começa então com o envio do Espírito Santo. Só que o envio do Espírito Santo é depois de o Senhor Jesus ter ascendido. E a cena no céu do capítulo 5 começa imediatamente após a ascensão do Senhor Jesus. Como que nós sabemos disso? Porque quando João, cerca de 60 anos depois da morte do Senhor Jesus, ele é arrebatado aos céus, parece, irmãos, que nos céus o tempo não passou. O céu só tinha um tema.
Só tinha uma tensão até o presente momento. O céu todo estava cantando ao Cordeirinho, porque essa é a tradução literal. Jesus é visto como o mais tenro Cordeirinho. E João fala como tendo acabado de ser sacrificado. Então nós sabemos que a cena do capítulo 5 descreve o que acontece no céu após a ressurreição do nosso Senhor. Mas você pode falar assim, mas se ele foi recentemente sacrificado, como é que é pós-ascensão? Sabe por quê, irmãos? Como que nós sabemos que é pós-ascensão? Porque João diz que o Cordeirinho, embora tenha acabado de morrer, estava de pé. Aleluia. Como nós cantamos, eu sei que vivo estás. Eu sei que vivo estás. Ele tinha acabado de ser sacrificado e ascendeu aos céus, e ali estava aquele cordeiro imolado de pé no trono. Então o capítulo 5 é cena após a ascensão. E após a ascensão ele diz aos discípulos que ele enviaria o Espírito Santo e a igreja seria formada. Não é verdade? Isso acontece no livro de Atos. E aí no livro de Apocalipse, onde aparece a igreja a primeira vez? Capítulo 1 ao capítulo 3. Então nós sabemos que a cena do capítulo 1 a 3, que é Cristo passeando entre as igrejas, que são os candelabros, representando toda a história da igreja, é uma cena que acontece após o capítulo 5, na ordem cronológica. Então, Cristo entronizado nos céus, Cristo entronizado na... Não quer, irmãos? Igreja. Na igreja. Capítulo 1 a 3 é... Primeiro Deus vai mostrar como ele entroniza seu filho no lugar mais importante. Porque, irmãos, a terra o rejeitou. Os homens o rejeitaram. Do mundo ele foi rejeitado. Mas no céu ele é entronizado. Aleluia. No lugar mais importante e mais digno de ser aceito, lá está ele à destra de Deus agora. Não importa quanto o mundo se esforce, quanto o diabo se levante, quanta armadilha esse lado do inferno coloque, nada pode mudar o fato de que ele está à destra de Deus. Lá ele já está entronizado. E se ele está entronizado lá é o lugar mais difícil. Então a lógica de Deus é: quem pode o mais, pode o menos. Se no lugar mais difícil ele já foi entronizado, você acha que na igreja e na terra ele não será? O que era mais difícil? Entronizar um homem à direita de Deus, porque para ser entronizado à direita de Deus, esse homem tinha que ser tão aprovado em todas as coisas como o próprio Deus. Ele tinha que passar pelo teste, sendo provado em tudo e aprovado. Isso aconteceu ou não? Então você acha que se ele já alcançou o trono à direita de Deus, vai ser difícil ele concluir a edificação da igreja? Irmãos, se dependesse de nós, nós olharíamos para nós e para a igreja e nós ficaríamos desalentados. Como que o Senhor vai edificar a igreja? É tanto problema, é tanta confusão. Mas ele disse: eu edificarei a minha igreja. Irmãos, assim ele falou, o céu e a terra pode passar, mas a palavra do Todo-Poderoso não passará. Ele vai edificar a sua igreja, e ele faz isso no princípio do remanescente. Outra coisa que nós temos que conhecer: o Senhor não espera que toda a igreja esteja preparada para ele voltar a encerrar essa era. Quando todo o povo dele entra em declínio, ele escolhe um grupo representativo para alcançar o ideal de todo o povo. E esses são os vencedores de cada uma das igrejas. Então, quando ele alcança os vencedores em cada igreja, o que nós estamos vendo? Cristo entronizado na igreja. Capítulo 1 a 3. E depois, capítulo 6 ao capítulo 20. A parte mais longa do livro de Apocalipse. Do que trata? Cristo entronizado na terra. Esse leva mais tempo. Porque o problema maior é o mundo. A rebelião está onde? Na terra. Nos céus a vontade de Deus é feita, mas na terra há um antagonismo a Deus. Então, do capítulo 6 a 20, Cristo entronizado na terra. Em capítulo 21 e 22, Cristo entronizado no novos céus e na nova terra. E então Deus será tudo em todos. E será cumprido o propósito de Deus. Então, irmãos, conforme nós vimos ontem, nós falamos desse terremoto que vai acontecer aqui. Quando essa parte que fala da terra se rachando, da terra tremendo. Por quê? Porque do capítulo 6 até o capítulo 20 inaugura-se o dia de Deus.
Inaugura-se a intervenção do Todo-Poderoso como processo de entronizar o seu filho sobre onde está a maior rebelião contra ele, na terra. E é por isso que aqui em Isaías a coisa vai ficando cada vez mais intensa na descrição. E culmina com esse grande terremoto planetário. Eu vou dizer para os irmãos, como o irmão Gino falava, às vezes nós oramos o Pai Nosso, né? Talvez você não ora mais daquele jeito assim, repetindo. Mas quando a gente estava lá, na religião, como é que a gente orava? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Agora deixa eu fazer uma coisa para os irmãos. Você já parou para pensar que quando você está pedindo para o reino vir, você está pedindo para outro reino passar? Nós já paramos para pensar que quando eu estou pedindo venha o teu reino, eu estou pedindo pelo terremoto planetário? Porque a fim de que o reino inabalável venha, o reino abalado tem que ser abalado. E ele, como diz Hebreus, abalará todas as coisas, para que o que é abalável se vá, e somente o inabalável permaneça. Glória a Deus. Então o irmão Gino falava assim, irmão, com aquele portunhol dele, quando nós estamos orando, venha o teu reino, nós estamos pedindo, fende a terra, Senhor. Não só o céu, também a terra, abale todas as coisas. E as pessoas oram essas coisas e não sabem a ideia do que estão pedindo. Mas irmãos, nós estamos com medo? Não. Nós tememos que Ele venha? Irmãos, nós estamos dizendo Maranata. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos fazendo como o salmista. Porque nós sabemos que quando Ele abalar todas as coisas, Ele vai abalar somente o que deve ser abalado. Mas se nós fazemos a vontade de Deus, como diz João, nós permanecemos para sempre. Você já parou para pensar que por causa de você pertencer ao Senhor, quando a ordem velha do céu e da terra passarem, você permanecerá? Quando o sol, a lua e as estrelas forem abalados, você ficará de pé. Irmãos, que coisa preciosa. Quando é aberto o sexto selo no Apocalipse, os reis da terra fazem uma pergunta: chegou o grande dia da sua ira, e quem pode permanecer de pé? E então no capítulo 7, Deus mostra duas visões a João, para mostrar os dois grupos de pessoas que poderão ficar de pé nesse dia. Quem são os dois grupos? Começa-se com os 144 mil selados das tribos de Israel, o remanescente de Israel, e aparece uma visão de uma grande multidão diante do trono, que ninguém podia contar, com palmas nas mãos. Oh, glórias. Com palmas nas mãos. E adoram ao Senhor e ao Cordeiro que estão no trono. E diz que eles não serão mais feridos, nem terão fome, nem sede, pois o Senhor estenderá o seu dossel, o seu pavilhão sobre eles, e os guiará à própria fonte das águas da vida. Esses permanecerão de pé. Glória. Como ele mesmo falou em Lucas 21, ele diz: orai para ser decidido por digno de escapar e estar em pé na presença do Filho do Homem. O mundo vai estar se escondendo, irmãos, igual topeiro, igual rato nos buracos, quando Deus vier no dia de Deus intervir. Mas aqueles que o amam ficarão de pé. Como diz o irmão Estênio, vai chover estrelas, sol e lua se esconder, Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Vai chover estrelas, sol e lua se esconder, Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Aleluia. Ai, Deus. E ele vai poetizando, né? Lua bonita prateada na floresta, que encantava namorados e poetas. Verá seu brilho vaidoso pouco a pouco se esconder. Jesus virá na glória do poder. O áspero rei que se vestia de dourado, enchendo a vida do azul emoldurado.
A sua glória e majestade irá por fim desvanecer. Jesus virá na glória e no poder. Qual asa branca nesse dia voarei, sembrando os ares ao encontro do meu rei. O novo céu e nova terra, tudo novo há de fazer. Jesus virá na glória e no poder. O povo seu emocionado, 1000 louvores vai render. Jesus virá na glória do poder. Aleluia, irmãos. Então, quando ele vier nesse dia, a fim de entronizar, a fim de que todo o que é perecível e abalável seja abalado, para que um reino inabalável seja estabelecido, há de ocorrer, nesse tempo, um cataclisma planetário. E é disso que Isaías fala e que eu deixei para nós lermos agora, porque o tempo onde eu ia deixar. Amados, nós precisamos entender algumas coisas aqui. E eu sei que os irmãos, deu para ver ontem, que os irmãos não têm pressa, e eu também não vou ter pressa para falar tudo de uma vez, porque tem coisas que exigem tempo, nós temos que ler vários versículos, para nós podermos entender. E eu rogo aos irmãos que os irmãos fiquem em oração, pedindo ao Senhor para que Ele batize a nossa imaginação com capacidade. De nós imaginarmos, porque Paulo diz assim, pensai nas coisas lá do alto. E as crianças são boas em pensar, em imaginar. E se nós nos tornarmos como criança, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Isso inclui a capacidade lúdica de nós pensarmos, de nós nos emocionarmos, de nós nos determos nessas coisas com carinho. Porque o Senhor, irmãos, no tempo do fim, como diz Malaquias, Ele está buscando aqueles que falam dele um ao outro e que se lembram do nome dele. É dito assim que quando o povo de Israel murmurava no tempo final do Antigo Testamento, dizendo, o Senhor nos tem amado, mas em quê? No que nossas palavras foram duras para ti, mas diz assim, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentou e ouviu. Olha, era como se o Senhor falasse para os anjos, ou o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando, há um grupo ali que não esqueceu. Eles ainda falam acerca das nossas coisas um ao outro. Eles não esquecem do nosso nome. Sabe o que está dito lá? Em Malaquias capítulo 3? Eles serão para mim um povo de particular tesouro. Poupá-los-ei naquele dia como um homem poupa seu filho que o serve. Um memorial foi escrito com o nome deles. E naquele dia vocês saberão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, que nós possamos, entre o justo e não justo, e que nós possamos aqui falarmos aos outros acerca dessas coisas. Que nós possamos ter um carinho para atentar na palavra, porque não é palavra de homem, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Que nós tenhamos o máximo de reverência e carinho pela palavra de Deus, porque o Senhor considera essas coisas. O Senhor é delicado, irmãos. E se Ele vê que no nosso coração nós não temos a atitude correta, Ele não precisa fazer muita coisa para nos disciplinar. Ele só retira a presença dEle. E pronto. Tudo que nós fizermos aqui terá sido em vão. Mas se nós nos determos, lermos com cuidado e deixarmos Ele falar conosco, então Ele vai fazer a sua obra em nós. Vamos então agora olhar uma coisa importantíssima. No capítulo 16 de Apocalipse. Vamos lá, por favor. Quando a sexta taça é derramada, a sexta taça da ira, quase na conclusão da ira de Deus, no capítulo 16, versículo 16. Na conclusão da sexta taça diz que ocorre uma reunião de todas as nações no vale de Megido, que é o Ar-Magedon, ou Ar-Megido. A palavra Ar em hebraico é montanha, e Megido é Megido. Essa palavra Ar-Megidon é Armagedon traduzido, mas Armagedon significa o monte de Megido, onde ocorrerá a última batalha antes da inauguração do reino milenar, com as nações que seguirem o anticristo. Está dando para entender, irmãos? E é dito que isso ocorre no derramar da sexta taça,
os reis da terra se colidem e eles vão, numa colisão programada, juntos serem reunidos para a peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. Eles vão cercar a cidade de Israel. Não dá tempo de falar de tudo hoje, irmãos, porque a gente teria que ter gráficos, desenhos aqui para mostrar toda a beleza de toda essa descrição que a Bíblia faz dessa grande batalha que Deus chama de o dia que pesava no seu coração. O dia da retribuição de Deus sobre o mundo. De tão grande que é. Mas aqui, na conclusão da sexta taça, as nações então se reúnem no Ar Megido, no Monte de Megido, perto do Vale de Josafá. E aí é dito assim no 16, vamos ler do 16 em diante. E os reuniu no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aí tem a menção do Armagedon, com as nações reunidas para a batalha. A descrição, todavia, de como vai ser a batalha está no capítulo 19, porque a Apocalipse vai fazendo essas digressões explicativas. Então aqui tem a reunião em Megido, e agora João vai falar o que vai acontecer logo que essas nações estiverem ali. Os irmãos vão ver a ligação que tem entre isso aqui e o Salmo 46 que a gente leu. Tá? Quando elas estiverem reunidas ali, irmãos, só para os irmãos terem ideia da grandeza desse dia. Só dos exércitos que vêm do lado do nascimento do sol, do Oriente, são 200 milhões de cavalaria. É a população do Brasil toda reunida para uma batalha. Só a aliança que vem do Oriente. Não está sendo contado aqui a aliança do Norte, que é Gog e Magog, e nem a aliança que vem do lado ocidental dos 10 países da Europa. Então são as nações orientais, depois nós vamos ler no Salmo lá se der tempo, mostrando que essas nações são aquelas do Salmo 83, que conspiram contra as habitações de Deus. Dessas nações, os árabes, a Liga Árabe, a Liga Muçulmana, os midianitas, toda a região do Golfo Pérsico, toda a região ali da África Branca, todas essas nações juntas somam 200 milhões de cavaleiros. É a população inteira do Brasil, para você ter ideia do tamanho. Junto com a reunião de Gog e Magog, não o Gog e Magog do fim do milênio, porque tem um Gog e Magog no fim do milênio. A profecia diz que é o 38 e 39, é um Gog e Magog antes do milênio. Vem das regiões do norte, do extremo da terra, mais uma grande nuvem como gafanhotos, como a areia da praia do mar, está escrito. E junto com essa que vem do norte e do oriente, vem também uma outra aliança dos 10 reis coligados com a besta. Irmãos, alguns irmãos fizeram um cálculo, estima-se que passe de 1,5 bilhão de pessoas. Você já pensou o que é isso? 1,5 bilhão de pessoas? Se você pegar os exércitos de toda a Europa, e de toda a região norte da Rússia unida à China, e toda a região do Oriente, você soma junto, se tudo isso, como a Bíblia está dizendo que é, nós vamos ler alguns versículos aqui para mostrar depois, se reunir numa colisão antagônica a Cristo e a Deus, você tem ali um exército de mais ou menos 1,5 bilhão de pessoas. Não é 1 milhão, irmãos, é 1 bi. O Brasil inteiro tem 200 milhões, 250 milhões de habitantes. Sabe quantas vezes tem que ter a população do Brasil para dar isso? Quantas vezes? 4 vezes se for 250. 4 vezes a população do Brasil? É 4 mesmo? Você já pensou o que é isso, irmãos? Reunido para uma batalha? Esse é o número dos exércitos que vão se aliar ao anticristo para quê? Nós vamos ver, para destruir Israel da terra. Você sabe por que o diabo odeia a nação de Israel, irmãos? Porque dali depende todo o cumprimento da palavra de Deus. Se ele destruir os judeus da terra, não tem reino para Jesus cumprir as suas promessas de reinar e dar a terra prometida aos descendentes do pacto. Se ele destruir agora, por exemplo, já a terra de Israel, não tem confiabilidade da historicidade desse livro aqui para nós. E toda a palavra de Deus cai por terra. Por isso, o ódio final é contra Deus e contra o seu Cristo e contra a terra que é dada em herança a ele no reino messiânico. Você sabe, alguns falam assim que nós falamos de teoria da conspiração. Não é teoria não, a conspiração é um fato.
Eu vou falar igual o meu irmão Bill Shinoble. Você que acha que teoria da conspiração é só teoria, você tem que ler a Bíblia direito. Porque está escrito no Salmo 2, os reis da terra conspiram contra Yahvé e contra o seu Cristo. Também é dito no Salmo 83 que as nações conspiram e dizem, vamos vir e riscar a Israel debaixo da terra. O grande plano é contra os judeus, é contra a igreja e é contra Yahvé e o seu Cristo, irmãos. O mundo é governado por uma elite satânica que tem isso estabelecido. Os muçulmanos educam seus filhos desde cedo. Nos livros didáticos deles, eles tiram o nome de Israel do mapa. Eles colocam Palestina. Não reconhecem a nação-estado de Israel e inculcam, como o Ayatollah iraniano diz, que enquanto os árabes viverem e forem firmes no seu ódio, Israel não terá paz. Ele diz isso com todas as palavras. Nós inculcamos o ódio a Israel nos nossos filhos como o dever mais sagrado que temos. Não é brincadeira, irmãos. Eles odeiam mesmo. E é um ódio estimulado pelo diabo. Diabo. A ONU condenou Israel por se defender de ataques mais de 300 vezes desde que ela foi formada. Mas nunca condenou uma só vez os árabes por fazer ataque contra Israel. Você acha que isso é o quê? É um ódio contra o cumprimento das promessas de um reino, de um rei que vai voltar. Ele sabe que se ele eliminar aquele povo daquela terra e tomar posse daquela terra, não haverá terra para o Messias governar. Esse é o ódio. E ele sabe que se a igreja fracassar totalmente na sua missão de testemunhar da realidade desse reino, não haverá vencedores para expulsar os anjos caídos dos lugares celestiais. Porque nós vimos em Isaías 24 que quando o Senhor Yahvé voltar, Ele vai amarrar essas hostes dos céus e vai trancafiá-las no abismo. Mas você acha que os lugares celestiais vão ficar vazios? Quem que vai tomar os postos, irmãos? Quem? Nós. Quem? Nós. Os irmãos estão com medo? Nós. Quem que vai tomar o lugar deles? Vencedores. Os vencedores da igreja. 1 Coríntios 6 diz que Deus está nos preparando para julgar o mundo e julgarmos até mesmo os próprios anjos. Aleluia. Então, contra a igreja, existe um ódio, existe uma perseguição, existe uma sutileza para impedir que esses vencedores se formem, para não serem expulsos dos lugares que eles usurparam na região celeste. E contra Israel, para que o Messias não tenha uma terra e um povo sobrevivente sobre o qual ele deve reinar. Essa é a conspiração. É contra Deus e contra o seu Cristo, irmãos. Mas o que pode parar o braço do Todo-Poderoso? Aleluia. Você sabia, tem um livro, o irmão Gino fala desse livro, dizendo assim, que tem um livro que os Illuminatis da franco-maçonaria confessam que as grandes ogivas nucleares não é para fazer guerra nuclear e acabar com o mundo, porque eles não querem destruir o mundo todo. Eles não são loucos de se autodestruir numa guerra dessa. Na verdade, as ogivas nucleares estão sendo preparadas para receber o Senhor Jesus com mísseis. Mas como diz o irmão Gino, não faz fu nem fá. O que é um míssil nuclear para quem quando fala cria sol com a boca dele? O que é um míssil nuclear para quando quem fala, irmão, sai explosões de raio gama, produzindo planetas, estrelas, galáxias inteiras com a voz? Sabe como é que Deus criou as galáxias? Sabe como é que a Canis Majora, a estrela Cão Maior, que é 1 bilhão de vezes maior que o Sol, sabe como é que ela foi criada? Simplesmente com de Deus. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Eles vão apontar mísseis. Mas a hora que esses mísseis estiverem tentando subir, basta ele fazer ou pensar. E eles viram pétalas de rosa.
Irmãos, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós estamos do lado dele. Mas a guerra existe, irmãos. E nós estamos nos preparando para a hora da posição final. Onde as posições estarão plenamente definidas. Nós estamos chegando nas portas do Armagedon. E quando essa hora acontecer, os exércitos que vão estar reunidos vão somar tudo isso. E quando ele descer, agora nós vamos ler o capítulo 16, a 7ª taça. É no contexto do Armagedon que a 7ª taça é derramada. Agora olha o que acontece quando a 7ª taça é derramada. Versículo 16, né? Agora o 17. E o 7º anjo derramou o seu cálice no ar. E saiu uma grande voz do santuário desde o trono, dizendo: feito está. E houve relâmpagos e vozes e trovões, e se produziu um grande sismo, um terremoto. Um grande sismo, um terremoto tão grande e terrível, qual não houve desde que existem homens sobre a terra. Agora presta atenção nisso aqui, irmãos, porque esse terremoto aqui não deve ser confundido com o do 6º selo. No 6º selo, que inaugura o dia de Deus, que a gente começou a falar ontem, ocorre um terremoto. Mas esse terremoto, ele faz com que os montes e ilhas mudem de lugar, e é dito que tem um cataclisma no céu que faz o sol escurecer e a lua ficar vermelha como sangue. Certo? Esse terremoto aqui é maior do que aquele. Você já pensou um terremoto que faz montes e ilhas mudarem de lugar? Quanto cataclismo que isso é? É a inversão de um campo magnético, mas ainda é parcial. Aqui na 7ª taça, na conclusão de tudo, que é a consumação de todo juízo, no contexto do Armagedon. Lembre-se disso, o Armagedon está ali preparado para ocorrer, o Senhor Jesus desce para a peleja do Armagedon, e nós vamos ver que o que está dizendo aqui em Apocalipse desse terremoto, pelo texto de Zacarias, ocorre ao mesmo tempo. Porque em Zacarias capítulo, nós estávamos lendo ali no quarto até, o Juan estava conversando comigo, nós estávamos lendo que em Zacarias é dito que quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o que vai acontecer? Diz que o Monte das Oliveiras vai fender de cima embaixo com um grande terremoto, vai se abrir. Então, veja só, para ele lidar com o Armagedon, ele desce e pisa a montanha das Oliveiras. Quando ele pisar nela, ocorre um terremoto. E aqui é dito que as nações se reuniram para o Armagedon, como consequência da 6ª taça, e na 7ª ocorre um grande terremoto. Você está vendo? Qual terremoto que é esse aqui? Esse terremoto é o terremoto que vai acontecer quando os pés do Senhor Jesus tocar na terra. Irmãos, eles estão preparando ogivas nucleares para uma pessoa, para um homem, que quando o pé dele tocar no mundo, vai ocorrer um terremoto planetário. Esse terremoto aqui é o terremoto mencionado em Zacarias. Usa um pouquinho agora a sua imaginação, por favor, irmãos. O Monte das Oliveiras fica diante de Jerusalém. Quando os pés dele pisarem no monte, o monte vai rachar de cima e embaixo. Em Jerusalém, a geografia vai mudar dessa forma. O monte vai rachar e uma parte vai para o extremo e a outra vai para o outro. E o povo de Israel que vai estar cercado vai fugir pelo meio do monte, das ordens do anticristo. Vai ficar escondido no desfiladeiro do monte. E na terra toda, o cisma que o pé do Senhor Jesus vai fazer, vai ser um terremoto de inversão planetária de campo magnético. Sabe o que vai acontecer quando os pés dele tocar na terra? Vamos continuar lendo aqui. E a grande cidade se partiu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Aqui está dizendo que todas as cidades das nações vão desabar. Você já pensou o que é isso? Todas as cidades. Imagine São Paulo. Imagine Tóquio. Tóquio hoje tem meios ali de se preparar para terremotos. Mas esse terremoto aqui não, irmãos. Esse terremoto aqui vai desabar todas as cidades de todas as nações. É um terremoto planetário agora. Está dando para entender? Então, na 6ª taça ocorre o ajuntamento para o Armagedon. Todas essas nações, do Oriente, do Norte e do Ocidente, se reúnem para destruir Israel da face da terra. Para peleja.
E aí, quando Israel estiver cercado sem esperança nenhuma, de repente, irmãos, naquele dia, o sol ao meio-dia escurece. A lua não vai ficar como sangue no sexto selo, ela vai ficar negra. É outra diferença também. Jesus fala que no dia da sua vinda, quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu, o sol não dará claridade e a lua toda se escurecerá. No sexto selo, quando ele ainda estiver começando a descer, a lua se faz como sangue e o sol fica escuro. Mas na sétima taça, que é o momento que ele desce para a batalha do Armagedon, que é o momento em que ele vai estar escondido nas nuvens. E aí ele vai aparecer para ser brilhado e reconhecido em toda a terra. Desculpa falar aqui, irmãos, mas a ideia, sabe como é que é? Você já viu aquele momento que chega no grande finale de uma peça teatral e apaga as luzes do palco? Sim. De repente uma luz acende, brilhando sobre o protagonista da cena. Ele vai ser o protagonista do dia. Só ele vai brilhar naquele dia. Hã? Alguém falou? Eu pensei que o Juan tinha falado algo. Amém. Amém? Só o Senhor será exaltado naquele dia. É o que ele diz, irmãos. Todas as luzes vão se apagar. E aí, de repente, se verá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Um grande clarão que vai iluminar o céu inteiro. E quando ele descer em glória, vindo para lidar com o Armagedon, o anticristo cercando Israel. Oh, irmãos, é tão lindo isso, meu Deus do céu. O povo de Israel cercado sem nenhuma esperança, e aí de repente, o sinal. Segundo o irmão Gouveia, muito provavelmente, esse sinal seja uma cruz, que vai aparecer brilhando, de fora a fora no céu, luminosa. Sabe por quê? Porque Paulo diz que o que hoje os judeus consideram como símbolo da fé cristã, um símbolo escandaloso, é a cruz. Eles acham a palavra da cruz, a verdade da cruz, um escândalo. E os gregos acham isso uma loucura. O mundo gentil acha uma loucura. O mundo judeu acha um escândalo, um tropeço. É um motivo de tropeço, de rejeição para eles, porque eles falam, como pode o Messias morrer crucificado? Mas aí, de repente, naquele dia, o sinal do Filho do Homem. Paulo diz que estava crucificado com Cristo, depois diz que trazia no seu corpo, nessa vida crucificada, as marcas de Jesus. A marca de Jesus é a cruz sobre o seu servo. Então imagine, irmãos, quando esse sinal aparecer luminoso no céu, e todos os judeus terem que olhar e verem que aquilo do qual eles zombaram do seu Messias é o que vem salvá-los agora. Aleluia. E aí, de repente, para surpresa deles, conforme o Senhor descer sobre o Monte das Oliveiras, ainda enquanto eles estiverem longe, quase para tocar no monte, eles vão olhar, e naquele clarão, que tudo vai mostrar para eles, eles olharem e verem o lado dele aberto, as mãos dele perfuradas por cravos, e eles vão dizer, era ele, e nós o matamos. Nós o crucificamos nesse sinal que aparece sobre a nossa cabeça. E eles vão chorar por ele. Irmãos, que dia vai ser esse? E aí quando ele descer e pisar o Monte das Oliveiras, só o toque do pé dele vai causar um terremoto planetário, vai rachar o Monte das Oliveiras de cima e embaixo, e um terremoto global vai pegar o mundo inteiro. O mundo inteiro. É o que está descrevendo aqui. As cidades de todas as nações caíram. Esse é o que a implicação do que você ora. Venha o teu reino. A fim de que o reino venha, um outro reino abalado tem que se passar. Deus tirará do caminho toda a sujeira desse reino caído. E estabelecerá um reino que jamais vai ser abalado, irmãos. E sabe o que vai acontecer mais nesse dia? Nós vamos ver o que vai acontecer, mas agora, nesse contexto, veja, o Armagedon, tá? O Monte das Oliveiras racha, os pés dele tocam no monte, ele racha de cima e embaixo, e aí ele vem salvar o povo de Israel, do cerco do anticristo. É nesse contexto que nós vamos ler agora o Salmo 46. Vamos voltar lá de novo. Esse Monte das Oliveiras é o atual? É o atual. É o Monte das Oliveiras atual. Está diante da cidade.
Aquele foi o monte de onde ele subiu ao céu. Lembra quando ele ascendeu? Ele levou os discípulos ao Monte das Oliveiras e em Betânia e ascendeu. E o que foi dito enquanto os discípulos olhavam para o céu? Este Jesus que vocês viram virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Então ele vai descer sobre a mesma montanha. Por isso que agora nós vamos ler, se der tempo, alguns versículos de Zacarias também para mostrar tudo isso, tá? Mas gravem isso, irmãos. É no momento, no contexto do Armagedon, quando mais de 1 bilhão de exércitos inimigos estiver cercando Israel. Parece que agora chegou o triunfo das trevas. Mas quando estiver nessa hora, quando os judeus estiverem acossados, não tendo esperança em mais nada, é dito em Zacarias que Deus vai derramar o Espírito de graça sobre eles. E eles vão gritar por Yeshua. Eles vão dizer: vem salvar-nos. Lembra do que o Senhor Jesus falou? Não me vereis até que aprendais a chorar e a dizer: Baruch Rabá. Bishem Adonai. Osana. Sabe o que significa Osana? Eles cantaram isso quando o Senhor Jesus entrou dentro da cidade, no jumentinho. Mas o que significa Osana? Ó, vem salvar-nos. Uma tradução mais precisa é: ó, vem do alto salvar-nos. Não era correto cantar Osana para quem está entrando de jumentinho. Mas naquele dia, irmãos, o Osana vai fazer todo sentido. Porque quando eles estiverem cercados e não tiverem saída, eles vão olhar e dizer: ó, vem salvar-nos. E nesse momento, um clarão ilumina o céu. E ele desce ao encontro deles. Irmãos, vai ser tremendo esse dia. Vai ser tremendo. Agora, o contexto, o Salmo 46 é um salmo profético. Por isso que eu pedi para a gente ler ele, para a gente poder entender esse momento. Porque eu ainda estava comentando com alguns irmãos hoje. Sabe o que é a diferença do livro de Salmos para o restante da Bíblia? No restante da Bíblia, Deus fala a sua verdade. Mas João Calvino já dizia que o livro de Salmos ele tem uma característica. Não tem uma parte da alma humana, do coração humano, que já não esteja expressado no livro de Salmos. É por isso que a gente se identifica tanto com o livro de Salmos. Porque não tem uma dor, uma tristeza, uma alegria, um sofrimento, uma angústia, uma exultação que você possa viver que já não está expressa nessas páginas. O livro de Salmos é um livro onde você sente a batida do coração. Você sente a alma do escritor. Só que nós temos que saber que o livro de Salmos não é só um livro da alma dos homens, é um livro do Espírito Santo falando por meio das almas dos homens. Então, como diz o irmão Benjamin Newton, naquele livro dos Salmos Proféticos, ele diz o seguinte: o livro de Salmos é o livro por meio do qual Deus faz o seu coração entendido em relação às verdades que ele fala. Por exemplo, você ouve falar que Jesus vai voltar. Isso é uma verdade. Mas se desse para você sentir a emoção de Deus, com que tipo de emoção Deus está falando isso? Com que tipo de empolgação Deus está falando essa verdade? Se tivesse um livro que pudesse fazer você sentir isso, que tivesse descrições vivas, emotivas, e descrevesse as emoções que vão tomar conta desse momento, tanto de ira das nações, como de alegria dos que estiverem, esse livro existe, irmãos, é o livro de Salmos. No livro de Salmos, as lágrimas do salmista são as lágrimas do coração de Deus, a respeito das verdades que ele está ensinando. Você está entendendo? É como se fosse possível Deus abrir um prisma, pelo qual você consegue enxergar a alma de Deus falando algo. Deu para entender, amados? Então é por isso que ao lermos a profecia de Salmos, nós não estamos vendo só verdades como nos outros profetas, nós estamos sentindo, você está entendendo? O coração, o palpitar do coração de Deus, as lágrimas de Deus, a alegria de Deus, tudo que Deus e o seu povo sentirá quando a profecia se cumprir. É Deus colocando o seu coração de maneira compreensível no coração dos salmistas, para que nós sintamos o coração de Deus, e não só as verdades de Deus. Porque, irmãos, Deus tem que se utilizar de poesia para falar coisas que só o coração entende. Ele criou o nosso coração assim, e existem coisas, irmãos, que quando você quer falar de uma forma que só a lógica não vai ajudar, você utiliza a poesia. Porque a poesia pode modificar o espírito e o coração daquele que ouve. Você sabe disso.
Com a poesia você pode dizer muito com pouco. E você pode atingir o próprio coração. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Alguns irmãos sabem até o exemplo que eu vou dar aqui. Mas se eu falasse para vocês assim, Jesus ama cada um de vocês, isso é verdade ou não? Sim. Mas isso, assim, eu falando dessa forma, toca vocês? Pode ser que se você está no Espírito aí, é verdade, irmão, Jesus me ama. Irmãos, mas quando nós podemos utilizar a poesia para falar do amor do Senhor, eu vou citar, por exemplo, aqui um irmão. Eu sempre uso ele como exemplo porque esse hino mexe muito com o meu coração, então eu tento ilustrar com isso. Houve um irmão na história da igreja chamado Friedrich Faber. Ele escreveu 118 cânticos num inário feito por ele mesmo. Em cada um dos cânticos ele vai contando algo desde a eternidade da Trindade até a segunda vinda de Cristo. E quando ele vai falar do momento da crucificação, ele escreve um cântico chamado Jesus Crucificado. E ele fala do que aconteceu ali de forma poética. E sabe como é que ele diz? Ele vai falar a mesma verdade, Jesus nos ama. Mas agora de uma forma que o seu coração vai parar para refletir nisso. O que isso implica. A poesia faz isso, irmãos. Por isso que os Salmos é um livro poético. O que Deus está buscando quando Deus faz poesia? Utilizar uma linguagem que vai além da sua mente. Que pode tocar o seu coração. Está dando para entender, amados? Então o irmão Faber diz assim: venha e pare um momento. Por favor, Maria agora nos chama para o seu lado. Seu coração está sendo martirizado junto ao de seu filho. Jesus, nosso amor, está crucificado. O que é mais tocante para você? Eu falar para você que Jesus te ama ou ouvir um convite dessa forma? Quem é mãe aqui? Se você visse seu filho pregado numa estaca, numa árvore transversada, como é que você se sentiria? Pense você que é mãe agora. Pare por um momento. Veja, Maria nos chama para o seu lado. Seu coração é martirizado junto ao de seu filho. Jesus, nosso amor, está crucificado. Você sabe o que é o coração de uma mãe sentir a dor de ver o seu filho pregado com pregos, com a cabeça perfurada de espinhos, todo ensanguentado, rasgado. E aí ele continua: acaso não temos lágrimas para chorar com ele? E na outra estrofe ele ainda diz: pare, meu coração duro, seu orgulho e sua vaidade eram os verdadeiros Judas e Pilatos. Pare, porque enquanto nós não vermos que nós somos os culpados pelo que ocorreu lá, nós não tocamos ainda daquele amor, irmãos. Mas o irmão Faber faz isso no poema, dizendo: pare, meu coração duro e vaidoso. Seu orgulho e vaidade eram os verdadeiros Judas e Pilatos. Jesus, nosso amor, está crucificado. E aí chega aquela estrofe, que é a que mais me toca. Todo o hino é lindo, tem 12 estrofes. Mas numa das estrofes ele diz assim: qual foi o teu crime, querido Senhor? Pois pelo céu e pela terra tu foste julgado. O Senhor não foi poupado de ninguém. Os homens te crucificaram. Até Deus te abandonou. Algum crime o Senhor deve ter cometido. Pois pela terra e céu tu foste julgado. E foi achado culpado de muito amor. Sabe qual foi o único crime dele? E foi achado culpado de muito amor. Jesus, nosso amor, foi crucificado. Na última estrofe ele fala: amor de Deus, do homem e o pecado, estavam em combate na cruz. O duelo foi ali travado, mas a vitória será sempre do amor. Porque ele, nosso amor, foi crucificado. Irmãos, o que é mais tocante no seu coração? É falar que Jesus te ama ou você lê coisas como essa? A poesia faz ou não faz mais do que só a explicação lógica? Então Deus também se utiliza de poesia, está dando para entender?
tocar o nosso coração. Então nós vamos ver a batalha de Armagedon, mas descrito de uma forma poética agora. É o Salmo 46. Nós vamos ver o momento do terremoto, o momento da descida, do juízo, mas de forma poética. Deus está colocando seus sentimentos nos sentimentos salmísticos. E eu vou começar então aqui, nesse salmo, chamando a atenção dos irmãos para o título. Alamote. Esse é um cântico, se eu não me engano, pode ser que eu estou enganado, eu vou confirmar depois, mas esse título, tem salmos que usam o título mais de uma vez. Igual masculino, né? Gediti. Mas Alamote só aparece, se eu não me engano, no Salmo 46. Tem mais algum? Eu acho que não. Pelo que eu vi, parece que é só no 46 mesmo. Esse título Alamote, que foi traduzido em algumas línguas para soprano, sabe por que isso? Segundo o William Turtley e os especialistas, como Delitzsch e outros nos Salmos, esse salmo era para ser cantado por um coro em antifonia, pelas virgens donzelas no templo. As mulheres que têm uma voz mais em tom de soprano, que conseguem mais alto na agudeza. Aquela voz que estoura vidro. Soprano. Eu não vou tentar imitar aqui. Não vai dar muito certo. Você já tentei só para dar um exemplo. É soprano. E tem o tenor, que é o grave. Então, o que acontecia? Esse salmo, feito pelos filhos de Coré, era para ser cantado pelas virgens do templo em um tipo de simetria antifônica. Ou seja, a antifonia é a fonia é a fala, é o som sendo cantado por voz só em capela, né, ou acompanhado de instrumentos calmos que iam mudando com frequência de ritmo. E o que acontecia? Os homens cantavam em tenor e as virgens em maior número cantavam em soprano diante deles em alamote. Alamote, a terminação ot é a terminação feminina no hebraico plural. Então quando fala da voz soprana, da voz das virgens, é por isso que termina com ot, porque eram várias virgens cantando junto. Então o cântico é feito da seguinte forma: ele tem um contraponto de soprano e tenor. Os homens devem cantar em soprano, em tenor, e as mulheres em soprano no maior número, diante deles num contraponto antifônico. Então ela fala e as virgens falam de um lado e os homens repetem a linha da parte grave do salmo, daquilo que é mais sério diante delas. Deu para entender? Então elas cantam uma parte e os homens correspondem de forma antifônica. É igual os serafins fazem diante do trono de Deus. Eles cantam em antifonia, porque diz que eles olham um para o outro enquanto gritam. Santo! Aí o outro, Santo! E vai subir no tom. Um diante do outro. Ou aqueles cânticos que cantam assim, Santo, aí o Santo atrás, entendeu? Só que é um diante do outro, é antifônico. Vai um se sobrepondo ao outro, se contrapondo. Às vezes aqui é contraponto. Por quê? Porque um está cantando em soprano, na voz que vai aguda, subindo, e o outro vem o grave descendo. Então aqui, é que eu não sou músico para explicar direitinho para os irmãos, mas é uma coisa que deve ser muito linda. Se eu tivesse a capacidade total, os irmãos iam entender muito melhor. Quando eu vi o irmão Gino explicando esse detalhe, eu falei, mas que coisa linda. Deus fez um salmo, Deus mandou escrever um salmo para ser cantado de forma antifônica por um coro de virgens em soprano e um coro de homens em tenor com contraponto. A parte de alegria do salmo é cantada em soprano, porque é alto e alegre. E a parte solene e grave daquilo que parece juízo em tenor. Mestre, quem fez um pouco disso, não chega muito nisso, mas quem conseguiu fazer foi o próprio Beethoven, do Sebastian Bach, né? Uhum. Em uma das suas canções, ele conseguiu mais ou menos fazer isso daí, né? Uhum. Eu ouvi também o próprio irmão Gino falar que o Bach fez mesmo. Que do Beethoven eu não sabia, mas disse que o Johannes Bach fez. Então ele se contrapõe. Dá para entender, irmãos, para ter uma ideia?
Então vem aqui as virgens cantando e soprando alto, porque é algo que deve levar em grande exultação. E aí vem os homens cantando a parte tenor, grave para baixo. Deu para entender? Então tem uma parte do salmo que vai ser e o que você consegue ver quando faz isso aqui? Ó? Um sobe e o outro desce. Um sobe, o outro desce. Um sobe, o outro desce. O que está acontecendo? Está subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. O que te lembra esse movimento aqui? Ó? Hã? Olha para um quadro, lembra uma montanha assim. Mas eu estou falando de movimento, não de um monumento. Hã? Uma onda. Uma onda. Mas lembra também outra coisa. Quando você olha num gráfico sísmico, esse movimento assim, ó, o que é isso? Um terremoto. Um terremoto. Algo sobe, algo desce. Coisas sobem, coisas descem. Porque o Salmo está falando do dia que montanhas vão subir e montanhas vão descer. Glória a Deus. Está dando para entender, irmãos? Então, vamos ler. Agora, nesse contexto de alamote, de soprano e tenor, eu queria conseguir descobrir a forma da melodia disso aqui para a gente poder, sei lá, né? Fico sonhando com isso, em fazer um coro de irmãos e irmãs e aí cantar com a frequência rápida. Deu para entender? Algo sobe e algo desce, algo sobe e algo desce. Misericórdia e ira. Misericórdia e ira. Porque no mesmo momento em que ele começar o juízo de ira, ele vai se lembrar da misericórdia. Alguns vão se esconder de terror, outros vão estar batendo palmas com alegria. Estrelas estarão caindo e alguns santos estarão subindo. Irmãos, algumas coisas sobem e outras descem no juízo de Deus. E é nesse contexto que o Salmo é escrito. Então olha só agora. Os vencedores sobem, Satanás desce. Satanás desce. Algumas coisas sobem e outras descem. Algumas coisas se alegram e outras se entristecem. Algumas coisas recebem graça e outras recebem juízo. Tudo acontece no dia de Deus. Salmo de alamote. Salmo do contraponto e soprano. Para falar de coisas que vão subir e que vão descer. Então vamos ver aqui. Eu não vou saber fazer, tá, irmãos? Eu não sei nem que tom que é minha voz, se é barito, se é tenor, se é grave, se é soprano, não sei o que é. Mas baseado no que eu vi de irmãos, como o irmão Gino que leu aqui, tentou fazer uma encenação para nós. Olha que interessante como é que fica o salmo. Lembra que no dia da ira os reis perguntam: chegou o momento da sua ira? Quem pode ficar de pé? Então algumas coisas vão subir e ficar de pé. E outras vão descer, se esconder, e outras vão ser atiradas até no abismo. Até as montanhas, algumas vão subir e outras vão descer. E aí o salmo é cantado nesse ritmo, com coisas alegres que sobem, com coisas solenes que descem. Deu para entender, amados? Então vamos lá. O salmo começa com os filhos de Coré cantando, falando de uma profecia. Deus é o nosso amparo e fortaleza. Se fosse para nós cantarmos isso aqui, seria em soprano, porque isso é alegria, isso deve subir. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nosso pronto auxílio nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e os montes se submerjam no coração do mar.
Ainda que bramem, se turbam suas águas e tremam os montes por causa da sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram. Irmão, se tivesse alguém que soubesse fazer soprano aqui para cantar isso aqui alto. Estou aqui lendo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Elohim. Mas eles estão cantando isso com alegria enquanto os montes estão descendo. Os homens cantam mostrando a solenidade. Os montes descem na ira de Deus. Mas enquanto isso, um rio aparece na cidade. Você está vendo a lindeza? Contraponto. Montes tremem. Montes descem. Montes sobem. E um rio aparece. Do nada. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Elohim. Agora deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Como é que nós sabemos que esse salmo é profecia? Porque está descrevendo o momento dos montes se afundarem. Quando que isso vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo, na 7ª taça da ira. No terremoto planetário que vai abalar as nações e vai fazer com que os montes desçam para o seio dos mares. E mais uma outra coisa, é dito que há um rio dentro da cidade de Deus. Que cidade que é essa, irmãos? Qual é a cidade do grande rei, a cidade de Deus? Jerusalém. Jerusalém. Existe um rio em Jerusalém? Não. Vai lá em Jerusalém ver se tem rio. Ele é o rio. Hã? O Rio Jordão não passa dentro de Jerusalém. Não. Ele vai ser o rio. Passa na Palestina, mas não em Jerusalém. Jerusalém não tem rio. Mas você sabe o que os cientistas já descobriram, os sismólogos? Que debaixo do Monte Moriá tem uma grande rocha sustentando o monte todo. E debaixo dessa rocha tem um grande lençol freático. Quando o Senhor Jesus pisar o Monte das Oliveiras, e o monte rachar de cima e embaixo, vai abrir um vale que vai pegar do Monte das Oliveiras e vai rachar a própria grande cidade de Jerusalém em 3 partes. E o Monte Sião, que eu falei, como eu disse ontem, que é aquela colininha que está lá embaixo, vai subir, enquanto as outras montanhas estão descendo. E aquela rocha que está debaixo da montanha de Moriá, que é um complexo onde está a colina de Sião, ela vai rachar também com o sismo. E a água que está no lençol freático vai subir pelo canal até o pico do Monte Sião. E vai descer de cima do Monte Sião. E vai correr pela cidade de Deus. Então o próprio terremoto que afunda os montes liberta a água do manancial. E vai passar a ver um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aleluia! Agora sabe o que é mais interessante? Leia Ezequiel 47 depois com cuidado. Irmãos, a geografia do mundo inteiro vai ser alterada. Porque imagine, montanhas inteiras vão descer e montanhas vão subir. Ilhas vão desaparecer, imergidas no mar. Vai ser toda alterada a geografia da Terra. E sabe o que vai acontecer? As montanhas altas descendo e o Sião subindo, também o próprio complexo do Monte Moriá vai ser todo refeito. Porque quando você lê Ezequiel 40 ao 48, você fica sabendo que vai haver um templo no milênio. E as dimensões desse templo não cabem hoje em cima da montanha do Moriá. Mas em Ezequiel diz que esse templo vai ser reedificado. Ele vai ser feito ali. Esse templo que os judeus querem fazer para inaugurar o sacrifício, que está tudo pronto para eles fazerem, esse aí vai ser profanado pelo anticristo. E esse não vai dar para caber as medidas descritas em Ezequiel. Só da parte oriental do templo, irmão, só a parte oriental do templo de Ezequiel é maior do que o templo de Herodes. Não cabe hoje dentro de Jerusalém um templo do tamanho descrito por Ezequiel. Mas naquele dia, quando as montanhas subirem e descerem, e toda a aparência da cidade for alterada, o Monte Sião vai subir e se tornar um grande monte. Um espesso e grande monte, muito alto. E em cima do domo do monte, o Messias em pessoa vai edificar o templo. Aleluia! E sabe o que vai acontecer?
aquela água, que hoje é o que os sismólogos têm falado, que pode, se houver um terremoto, ela pode romper e subir, ela vai subir no cume do monte. E sabe o que vai estar no cume do monte? O que vai estar lá? O templo. Mas o que vai estar dentro do templo? O trono. O trono do Senhor Jesus. Dentro do Santo dos Santos. Em Ezequiel 43. Irmãos, é muita passagem. Eu queria ler tudo isso para os irmãos. Mas depois vocês leem o caso. O Ezequiel 43 fala que o próprio Messias vai ter seu trono dentro do Santo dos Santos do templo. E sabe o que vai acontecer? Se a água vai subir e ela vai tocar o trono, sabe o que vai acontecer? Parece mágico isso aqui. Parece aquelas coisas de filme de fada. Parece coisa de Nárnia. Mas vai acontecer. A água vai tocar o trono dele e vai ser vivificada. Vai ser energizada de vida. Aleluia. E quando ela sair, Ezequiel descreve que a hora que ele entra dentro do limiar do templo, ele vê que está correndo águas para fora do templo. De onde está vindo essas águas? Do rio que surgiu na cidade de Deus. Ela toca no trono e sai de dentro do Santo dos Santos uma quantidade que, conforme Ezequiel vai adentrando, vai ficando cada vez mais profundo o nível das águas. E ela sai para fora, irmãos, e ela corre. E é dito em Ezequiel que aonde quer que esse rio passa, tudo o quê? Irmãos, o que acontece? Se a água está viva, os irmãos já leram essa passagem ou não? Já? Então o que acontece? Por onde o rio passar, tudo Se transforma. tudo viverá. E você sabe o que vai acontecer? Lá em Ezequiel 47 é dito que a água desse rio vai entrar no Mar Morto, que tem 10 vezes mais sal do que o oceano, e o Mar Morto vai ficar doce. Vai se encher de peixes. A outra parte do rio vai entrar no Mar Mediterrâneo, que também vai ser purificado. E aonde quer que esse rio passe, tudo vai fazer vivo, irmãos. Tudo vai se tornar vivo. Então é isso que o Salmo está descrevendo. O momento em que as montanhas submergirem para o mar, outras montanhas subirem. Soprando em tenor, soprando em tenor, soprando em tenor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Hoje não tem, mas vai haver. Hoje não tem, mas vai haver. E aí continua o Salmo dizendo assim: o santuário, a morada de El Elyon. Está vendo? Então, esse rio alegra a cidade, mas ele passa pelo santuário. Vamos lá para Ezequiel 47 agora. Ezequiel 47. A gente sempre aplica isso aqui à igreja. Oh, Senhor, eu quero beber do teu rio. Está tudo certo, irmãos. Você pode beber, o Espírito Santo é um rio, você pode ser vivificado por ele. Mas isso aqui, irmãos, Ezequiel não falou que é uma figura. É uma profecia. É uma profecia que aguarda o cumprimento. E olha como é que ele vai descrever isso. Antes de ler o 47, eu queria que os irmãos vissem comigo para o capítulo 43 primeiro. Segundo o 47, mas volta comigo no 43 um pouquinho. Vamos ler o versículo 1 em diante. Eu falei que o Senhor Jesus vai entrar dentro do templo e vai se sentar lá, né? Onde está isso, irmão? Então vamos ver aqui. Isso na inauguração do milênio. Ele vai reedificar esse templo, ele vai edificar esse templo maior e vai entrar dentro do Santo dos Santos. Tanto é, irmãos, lembra que eu falei ontem que a arca é uma figura dele, né? Nesse templo não tem arca mais. Algumas coisas Deus preserva, outras ele elimina. Você não tem mais candelabro nesse templo. Você não tem mais mesa dos pães e nem a arca. Tudo que você tem é um altar de incenso. Algumas coisas são modificadas. Esse templo vai ter o Santo dos Santos ungido de novo.
Por quê? O tabernáculo de Moisés foi ungido, mas depois o templo de Salomão não foi ungido. O templo de Esdras e Neemias também não foi ungido. E nem o de Herodes foi ungido, mas o do milênio vai ser. Por quê? Porque a unção indica uma ordem estabelecida. Quando o tabernáculo de Moisés foi ungido, era a ordem levítica de sacerdócio que tinha sido estabelecida. Mas a ordem levítica é eterna? O sacerdócio de Levi é para sempre? Mas qual o sacerdócio que é para sempre? A ordem de Melquisedeque. E agora o Senhor Jesus é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Agora houve uma mudança dispensacional de ministério de sacerdotal. E agora, esse rei sacerdote que se assenta no trono, mudou a ordem. E por isso, o Santo dos Santos é ungido novamente. Como diz Daniel 9:27. Ele vai se assentar lá. E de lá de dentro ele vai governar, num trono dentro do Santo dos Santos, toda a terra de Israel. Com um templo edificado sobre a montanha do Sião, que vai estar mais alta que todos os montes da terra. E o rio, irmãos, vai subir, vai tocar no trono dele. O trono dele vai estar lá, nós vamos ler aqui agora. E vai passar do trono dele, descendo a água pela montanha. Você já pensou que coisa linda isso? Usa um pouquinho sua imaginação. A água vai tocar o trono dele e vai descer da montanha. E vai ir alegrando a cidade de Deus por onde quer que passe. E vai vivificando tudo no caminho, irmãos. Essa é a geografia da terra refeita no reino milenar. Por isso que está dizendo aqui no 43, vamos ver a visão de Ezequiel. Depois me conduziu à porta que olha para o oriente, e eis que a glória do Elohim de Israel, que vinha do oriente, e a sua voz era como o som de muitas águas. E a terra resplandecia por causa da sua glória. Aqui ele está descrevendo um momento que o Senhor vai entrar dentro do templo. Ele vem do lado do oriente, para entrar pela porta oriental. Você sabe que em Jerusalém existe a chamada porta oriental. Você sabe o que é essa porta? É uma porta, irmãos, que está fechada. Ninguém entra nem sai por ela. E sabe o que os muçulmanos fizeram? Eles cavaram um cemitério diante da porta para enterrar pessoas ali. Porque muitas vezes eles leem mais a Bíblia que os crentes. E sabe o que eles descobriram? Que está dito que o Messias vai ser sacerdote e rei. Então eles, olha só, lê, mas olha a ardilosidade nécia. Eles falam assim, mas a gente tem que impedir que essa profecia se cumpra. E sabe o que eles fizeram para impedir a profecia de se cumprir? Cavaram um cemitério, porque está dito na lei que o sacerdote não pode tocar em morto. Então eles, para impedir o Senhor de passar por essa porta oriental, por onde a glória vem, para entrar na casa, eles puseram um cemitério lá, porque Jesus não vai poder passar, porque tem um monte de morto no caminho. Ô irmãos, quem que é mais louco? Os que querem atirar míssil nuclear? Ou os que querem impedir o caminho do Messias com morto no caminho dele? Os dois. O que é míssil ou morto para quem dá uma ordem e todos os mortos saem dos túmulos? Irmãos, nós estamos falando do Senhor da vida. Vocês enterrarem os piores caras, os Hitler da vida. Aí Jesus vai ter que ressuscitar esses caras. Não está escrito, ainda que fossem as piores pessoas ímpias. Ele não disse em João: chegará a hora em que todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Irmãos, como que vão tentar impedir o Messias pôr um cemitério na frente dele? Mas fizeram isso. Está lá diante da porta dourada de Jerusalém, a porta oriental, um cemitério islâmico. Ah, meu Deus, não faz nem fundo nem fá. Ele vai entrar por aquela porta, pela porta oriental. E aí o que vai acontecer? E o aspecto da visão que vi era como aquela visão que vi quando vim para destruir a cidade. E as visões eram como a visão que vi junto ao rio Quebar. O que indica, se você ler Ezequiel 1, Ezequiel 10, a visão do rio Quebar era a visão do trono sobre uma expansão de cristal, com rodas de berilo cheias de olhos, e os querubins com 4 asas e rostos, e fogo, e relâmpago e trovão. Essa era a aparência da glória. E Ezequiel está vendo de novo a mesma glória vindo. O que indica que nessa cerimônia de empossamento dele no trono, ele de novo estará sobre os querubins.
sendo levado em glória. E aí diz assim: então me prostrei sobre o rosto, e a glória de Yahvé entrou na casa pela via da porta que olha para o oriente, a porta oriental, a porta dourada. Se os irmãos lerem com cuidado o Evangelho de Mateus, você vai saber que Jesus saiu por essa porta no último momento dele de Israel. E ele falou assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. A vossa casa ficará deserta, e não me vereis mais. A visão de Ezequiel 9 descreve a glória, irmão, saindo aos poucos da casa, como se relutando. E ela sobe o Monte das Oliveiras, e depois ela vai embora para o céu e nunca mais volta. Isso aconteceu, algo que estava profetizando o que ia acontecer nos dias de Jesus. Ele é a glória de Deus. Ele saiu da porta. Ele subiu a montanha do Monte das Oliveiras e ascendeu aos céus e nunca mais voltou. Mas agora, pela mesma porta que ele saiu rejeitado, ele volta em triunfo. Assim como Davi. Davi partiu do vale de Cedron chorando com seus valentes, sofrendo vitupério com aqueles que o seguiam, naquela tristeza da traição de Absalão. E ele saiu chorando e atravessou o vale de Cedron com seus valentes. Assim também Jesus saiu pela mesma porta com seus discípulos na noite da traição de Judas. Davi traído por Aitofel, perseguido por Absalão, seguido dos seus valentes. Jesus traído por Judas, perseguido pelo sumo sacerdote, seguido pelos seus discípulos na mesma porta. Mas a mesma porta que ele saiu envergonhado, ele agora volta em triunfo. Bendito seja o Senhor, irmãos. Aí vai se cumprir o Baruch Abá. Aí vai se cumprir o bendito que vem em nome do Senhor. E aí está dito aqui: e um vento me levou pairando ao átrio interior, e eis que a glória de Yahvé enchia a casa. Então ouvi a um que me falava desde a casa, e o varão se mantinha em pé junto a mim, que me dizia: filho do homem, este é o lugar do que, irmãos? Aonde vai estar o trono do Messias? Dentro da casa. Os irmãos estão conseguindo entender? Sim. O trono do Messias estará dentro da casa. Este é o lugar do meu trono. E o que mais? O lugar onde pousarei as plantas dos meus pés, onde eu morarei em meio aos filhos de Israel, e não profanarão mais o meu santo nome, nem eles, nem seus reis com suas idolatrias, nem com os cadáveres de seus reis em seus lugares altos, pondo o seu umbal junto ao meu umbal, e o seu contraforte junto ao meu contraforte, mediando só um muro entre mim e eles. Tem contaminado meu santo nome com as abominações que cometeram, pelo que os consumi em minha ira. Agora, pois, afastem eles de mim suas idolatrias e os cadáveres de seus reis, bem longe de mim, e eu morarei em meio deles para sempre. Aleluia! Ele morará em meio aos céus para sempre. E os cadáveres devem sair da cidade do Deus vivo. Irmãos, que coisa impressionante. Não haverá doentes em Jerusalém, nem morto mais. O trono vai estar lá dentro. E aí de dentro do trono, de dentro do santuário onde está o trono, vai acontecer a visão do capítulo 47. Vamos lá agora no 47. Senhor querido. Versículo 1. Conduziu-me novamente à entrada da casa, a mesma casa onde está o trono dele. E eis aqui águas que saíam debaixo de umbral da casa em direção ao Oriente. A mesma porta por onde ele entrou, por onde a glória entrou, é por onde sai a água. O caminho pelo qual ele volta é o caminho por onde a água sai. E aí continua. Porque a fachada da casa olhava para o oriente, e as águas vinham desde baixo do lado direito da casa ao sul do altar. Depois me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até o exterior, pelo caminho que dava ao oriente, e eis que as águas saíam pelo lado sul. Quando o varão saiu até o oriente com o cordel em sua mão, mediu 1000 côvados,
e me fez passar pelas águas até os tornozelos. E os irmãos sabem o que vai acontecendo. À medida que vai medindo 1000, vai ficando mais fundo a água. Até que chega uma hora que se torna um rio, que não dá mais para passar. Tem que se passar nada. Esse rio poderoso que desce da grande montanha da casa de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Isso vai acontecer, irmãos. Isso não é historinha de gibi da Mônica. Isso é palavra do Deus vivo. E os que forem vencedores, estiverem na glória milenar, contemplarão essas coisas. Verão esse mundo todo refeito na sua geografia. Vão ver o monte desprezado da colina do rei ser elevado ao pico mais alto. E as águas descendo da casa de Deus. E é assim que o Salmo 46 fala. Montes descem, mas montes sobem. E é por isso que lá, quando nós lemos Isaías 2, diz que o monte da casa do Senhor será elevado acima de todos os montes naquele dia. Você sabe o que provoca isso? Terremoto global. Por que é o terremoto, irmãos? Como é que se dá o terremoto? Pelo choque das placas tectônicas. Então as placas se mexem e o que acontece? Da fissura, algo sobe e algo desce. Então com esse grande terremoto, montes vão subir e montes vão descer. E com o próprio terremoto, grande parte das ordens do anticristo vão ser destruídas. Agora vamos voltar no Salmo 46 um pouquinho. Vamos continuar vendo essas maravilhas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Elohim, o santuário, a morada de El Elyon. Elohim está no meio dela, não será abalada. Deixa eu falar uma outra coisa aqui para os irmãos. Amados, o livro de Salmos, ele é um livro, como eu falei, onde a poesia expressa o sentimento do coração de Deus em poesia. Se você estuda os Salmos, você sabe que o livro de Salmos tem 5 livros internos. Os irmãos já tentaram para isso? Se você tem uma Bíblia boa, ele faz até a divisão certinho. Do Salmo 1 ao 41 é o primeiro livro. Do Salmo 42 ao 72 é o segundo livro. Do 73 ao 89 é o terceiro livro. Do 90 até o 106 é o quarto livro. Do 107 ao 150, o quinto livro. Deixa eu falar uma coisa muito breve aqui para os irmãos, para a gente poder ver a beleza disso aqui, irmãos. Se o Senhor nos der graça para ver essa beleza, então eu acho que a porção de hoje está terminada. O Salmo 1 ao 41 tem um tema principal. Tem um escritor principal do Salmo 1 ao 41, que é o primeiro livro dos Salmos. Quem que é o principal autor dos Salmos do 1 ao 41? Davi. No Salmo do livro 2, que é do 42 até o 72, quem que são os autores principais? Moisés. Não. Coré. Coré. Os filhos de Coré. Uma hora certa. E do Salmo 73 até o 89, que é o terceiro livro, Asaf é o terceiro. Agora Moisés. Do Salmo 90 Moisés. ao 106, a pessoa que se destaca é Moisés. Embora ele não é só o único autor. Mas o Salmo é encabeçado por ele no início. Ele é o personagem principal. Do 106 até o 100, do 107 até o 150, não se sabe quem é o autor principal. Salomão. De degraus. Não se sabe. Muito provavelmente, se os cânticos de degraus forem escritos por Ezequias, para subir a casa de Deus por degraus, Ezequias é o autor principal. O rei que elevou Jerusalém, a cidade, ao tempo dourado dela. Que foi uma miniatura do Messias que viria. E por isso, o quarto livro de Salmos é os Salmos que terminam com aleluia. Os Salmos de aleluia estão no quinto livro de Salmos. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. E eu peço que os irmãos, por favor, irmãos, isso é tão belo que eu estou falando de verdade aqui. Eu sinto que eu não tenho capacidade para impressionar vocês como deveria. Perdoe-me, Senhor, pela minha fraqueza, mas eu vou pedir aos irmãos que os irmãos possam se esforçar em fé para receber isso também.
E o Senhor me dê graça pela minha pobreza em conseguir compartilhar o que de tão grande é. Do Salmo 1 ao 41, que Davi é o autor principal, Davi, o rei ungido de Deus. Você sabe o que acontece? O Salmo 1 abre falando desse tipo de homem que Deus aprova. Figura de Davi como ungido de Deus. No Salmo 2, já, depois do Salmo 1, você tem esse ungido, o ungido de Deus, sendo rejeitado pela conspiração do mundo contra ele. Leia o Salmo 2. Por que enfurecem essas nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem era o ungido histórico dos Salmos? Davi. A partir do Salmo 3, irmãos, presta atenção que beleza que é isso. Do Salmo 3 em diante, você vê Davi escrevendo salmos debaixo da perseguição de Absalão, enquanto ele era rejeitado pelo povo sobre o qual ele deveria reinar. Ele foi rejeitado por Israel, o povo sobre o qual ele deveria reinar. Isso te lembra alguma coisa de um rei que deveria reinar sobre um povo e foi rejeitado por esse povo? Te lembra? Me lembra alguém. E a partir do Salmo 3, se você ler a maioria dos salmos, do primeiro livro, são salmos de tristeza do povo de Israel. É os justos clamando porque os ímpios estão prevalecendo e os justos estão sofrendo. Mas por que, irmãos, que o justo está sofrendo enquanto o ímpio está reinando, enquanto a injustiça prevalece nesse mundo, enquanto o remanescente piedoso e fiel está sofrendo, o ímpio está governando, está dizendo no seu coração, não há Deus, se corrompe e faz o mal. Por que enquanto os justos estão sofrendo, os fundamentos se abalam a ponto do piedoso dizer no Salmo 11, removidos os fundamentos, que é que pode fazer o justo? Por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Por que o mal prevalece na terra de Israel e no mundo dos gentios? Porque o ungido foi rejeitado para que não reinasse. Você está percebendo profeticamente o que o primeiro livro de Salmos está descrevendo em profecia? Que esse mundo sofre, que Israel sofre, que os judeus sofrem, que a igreja sofre, porque Jesus não está no trono. Você sabe qual é a resposta para as guerras, a resposta para o ódio, a resposta para a perseguição, a resposta para as calúnias, para as tristezas que os perversos fazem sobre os bons? Você sabe quando tudo isso vai acabar? Quando o rei estiver sendo reconhecido no trono de novo. Por que há sofrimentos desmedidos no Salmo 1? Pode ler do Salmo 3 em diante até o Salmo 14, você vê o justo sofrendo enquanto o ímpio prospera. Os salmos estão descrevendo profeticamente o motivo de Israel sofrer. Por que o povo de Israel sofre, irmãos? Porque eles rejeitaram o seu Messias. Não tem explicação para esse povo sofrer tanto. Não tem explicação agora também para a igreja sofrer tanto. Por que a igreja sofre? Porque o Messias não está no trono. Aí você fala assim, irmãos, mas ele está no trono. Não, irmãos, eu não estou falando desse trono do céu. Eu estou falando do trono de Davi. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos, que eu não sei se vai assustar vocês. O trono que Jesus ocupa no céu não é o trono dele. Você sabia disso? Você sabia disso, irmãos? Vai falar que eu estou falando heresia, mas eu vou te mostrar na Bíblia. Jesus está sentado no trono do céu ou não? Sim. Está ou não está? Sim. Mas ele já está reinando? Não. Está ou não está? Não. O trono é dele ou não? O trono é dele, irmãos. Ele está no trono, mas ele já está reinando? Leia o livro de Hebreus com cuidado e você vai ver que ele diz que ele se assentou lá como sumo sacerdote, não como rei. E ele não está no trono de governo, ele está no trono à direita. Você sabe o que é a posição à direita? É a posição de primeiro-ministro e intercessor, não de monarca. O que aconteceu quando Salomão foi feito rei? É dito que ele pôs um trono para sua mãe ao lado do seu trono. E a sua mãe era sua conselheira. O trono à direita não é o trono oficial de governo. Não é o trono de governo. E para provar uma coisa mais para os irmãos, vamos ver, segura aqui nos Salmos, tá? Mas vamos para alguns versículos agora. Vamos em Apocalipse capítulo 3. Eu já vou fazer igual ao irmão Deus. Vamos rápido logo para o negócio,
Porque assim os irmãos já pegam logo a pancada de uma vez. E já toma o choque, ou o espanto, ou já se alegra, ou se surpreende. Ou já me chama de herege, ou já crê de uma vez. Nessa palavra que está na Bíblia, eu prefiro crer também. Apocalipse capítulo 3. A promessa ao vencedor de Filadélfia. Filadélfia não, Laodiceia. Capítulo 3, versículo 21. Aleluia. 3:21. Ao que vence, lhe concederei sentar-se comigo em meu trono, como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O trono que ele está no céu agora é de quem? Do Pai, não é o trono dele. Mas um dia ele vai se sentar no seu trono. E o que vencer vai se assentar com ele. Aleluia. No seu trono. Está vendo, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vamos para Mateus capítulo 13. Mais um versículo para provar. Eu sei que a gente fica cantando os cânticos, tu reinas no céu. Não, não está reinando não. Ainda não. Um dia ele vai reinar tanto no céu quanto na terra. Mas por enquanto ele está entronizado, mas não reinando. Parece fino, né? Uma pessoa que está no trono está reinando? É porque ele está lá como sumo sacerdote. Não como rei. Não reina não, irmão. Não adianta ficar pondo essas plaquinhas aqui, Penápolis, Penápolis pertence ao Senhor Jesus, aqui Jesus reina. Aí eu vou falar para Deus, vai lá e põe a mão na jaula do leão lá. Bota a mão na cova da cobra. Se ele não te morder, põe a mão lá na toca da serpente lá. Vê o que acontece. O dia que ele estiver reinando, irmãos, o leão não vai te atacar, a serpente não vai te picar, você não vai ficar doente. Não está reinando, não, irmãos. Ah, mas ele está no trono. Tá mesmo, mas não está reinando. Irmãos, a gente fala um monte de coisa que não está na Bíblia. A hora que você vai filtrar pela Bíblia, meu Deus do céu, o que é isso? Tu reinas. Não reina não, ainda não. Hã? Alguém completou aí. Não, o louvor fala no trono do céu, né? Mas quem está reinando lá é o Pai. Ele está lá como sumo sacerdote intercedendo, sabe para quê? Para produzir uma noiva para se correr com ele. Por isso que ele não voltou para reinar ainda. Ele está esperando. Essa é a minha e sua parte. O adornamento da noiva. Capítulo 13. Presta atenção numa coisa impressionante aqui. Aqui vai mencionar o reino do Filho do Homem e o reino do Pai. Vai mencionar duas partes do reino. Que não vai dar tempo da gente falar disso hoje. Talvez dê para falar amanhã. Acho que hoje os irmãos estão com sono, então falando, não fala hoje, os irmãos estão tudo quietinho. Né? Não. 7h30. Amados, vamos ler o que está escrito aqui. 7h30. Capítulo 13, versículo... Capítulo 13. Isso, versículo 41. Quando Jesus está explicando o final da parábola do joio, ele fala que o campo, que é o mundo, está produzindo trigo e joio até a consumação, que é a ceifa, na sua volta. Ele diz que nesse momento, quando ele estiver para reinar no campo, no seu campo, que é o seu reino, ele vai enviar os seus anjos. Irmãos, outra coisa impressionante. Quem vai fazer o trabalho de purificação da terra, de tudo que é iniquidade, idolatria, pecado, casas de prostituição, de idolatria, tudo que você pensar que leva ao mal,
são os próprios anjos. Os anjos vão fazer uma pilhagem na terra toda. Porque aqui é dito no versículo 41, vamos ler. Enviará o Filho do Homem os seus anjos e recolherão do seu... O que é o reino do Filho do Homem? Ora, na parábola os ceifeiros recolhem do campo o joio. Aqui eles vão recolher do mundo os filhos do maligno e tudo que é do maligno. Então o reino do Filho do Homem vai ser na onde? Na terra. Esse reino do trono dele por direito como Messias, provado e aprovado, é o trono de Jerusalém, dentro do templo de Ezequiel, sobre a colina do Sião, de onde corre o rio de águas vivas. Esse é o trono dele, do seu reino. E ele vai enviar os anjos, irmãos. Imagine isso. Eu fico imaginando, por exemplo, lá na Índia, aquele Rio Grande, lá com aquela sujeira, toda aquela idolatria demoníaca, aquele negócio, o pessoal joga gente morta, o povo vai lá tomar banho naquilo, e fica aquele negócio de casta, aqueles demônios, aqueles ídolos. Irmãos, quando o Filho do Homem resplandecer nessa terra, e os anjos forem enviados, o que vai ter de monumento derrubado? Vai parecer um arrastão. Anjo para tudo quanto é lado, fazendo um trabalho formidável. Você já imaginou que você vê isso? Uma miríade de anjos, milhares de anjos passando por todo o planeta, colocando a casa em ordem. Porque o que ele está falando vai acontecer. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e recolherão do seu reino a todos que causam tropeços. Vai tirar todas as pessoas malignas e os que fazem iniquidade. Aqui, os que causam tropeços, pelo que o irmão Gouveia fala, é neutro, não está servindo tanto a pessoas, mas a objetos de pecado. Prostíbulo, idolatria, todo tipo de lazer, de glamour e pecado, Las Vegas. Todas essas cidades pecaminosas vão ser pilhadas pelos anjos. No reino do Messias, do Filho do Homem. E aí o que vai acontecer? Olha só, aqui mencionou o reino dele. E vamos continuar lendo. E os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e rangido de dentes. Versículo 43. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do Filho do Homem? No reino de seu Pai. Onde que é o reino do Pai? Nos céus. Essa é a parte da igreja glorificada. Porque o reino milenar, irmãos, vai ter duas sessões. Vai ter a parte que o Senhor Jesus vai estar reinando em cima com os vencedores no reino do Pai. E a parte onde ele vai descer, vai haver um constante fluxo entre o céu e a terra. No reino milenar. O Filho do Homem vai subir e descer como uma escada. E os próprios anjos vão estar subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Lembra do que Jesus falou para Natanael? A igreja canta isso como se estivesse acontecendo agora. Ah, os céus estão abertos, os anjos estão subindo e descendo. Então, meu irmão, se estivesse subindo e descendo igual cumprindo a profecia, você tem certeza que a gente não estaria sentado nessa cadeira aqui, quanto mais escutando eu. Os anjos não estão subindo e descendo. Não estão. O Filho do Homem não é ainda em plenitude a escada do céu e da terra, porque há muito de inimizade nessa terra contra Deus. Mas quando toda inimizade for banida, ele mesmo vai estar num fluxo entre o céu e a terra, porque ele vai estar sentado no trono de Davi, seu trono. Não diz em Lucas capítulo 1, o anjo não falou assim, Deus lhe dará o trono de Davi, seu Pai. Repete aí, irmãos. Pai. Não diz, irmão, Deus, me ajuda aí. Pai. Deus lhe dará o trono de Davi, seu Pai. O trono do Senhor Jesus é o trono do Messias glorificado em Jerusalém. Ele vai se assentar nesse trono dentro do Santo dos Santos, no templo de Ezequiel, na colina mais alta de Sião, sobre o Monte Moriá. E de lá ele vai governar a terra toda. Esse é o reino do Messias, do Filho do Homem. E quando ele estiver fazendo isso, quando ele descer para presidir ali e julgar, os anjos vão descer juntos. Mas ele não vai ficar só ali, ele também vai subir para o céu. Porque nos céus um grupo vai estar reinando nos lugares celestes também. Esses que vão estar nos lugares celestes vão estar com corpos glorificados, brilhando como o sol, no reino do Pai. Aleluia, irmãos.
Esse é o reino do Senhor Jesus. Essa é a hora dos aleluias. Meu Deus. Poderoso. Isso é o que nós vamos presenciar se lá estivermos como vencedores. Os judeus vão ser sacerdotes na terra toda, presidido pelo próprio Filho do Homem no trono de Davi. Só que, além dos judeus, haverão os justos do reino, glorificados no reino do Pai, nos lugares celestiais. E porque Jesus vai governar céu e terra, porque Efésios nos diz que Deus vai fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Onde vai acontecer isso? No reino milenar. O céu e a terra entronizando o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vai ser lindo isso. Como dizem os irmãos pentecostais, vai ser tremendo. Vai ser tremendo, irmãos. Amados, vai ser tremendo. E quando ele estiver lá reinando nas alturas e também na terra, vai ocorrer um fluxo entre céu e terra o tempo todo. E por isso que ele vai se tornar escada. E aí é dito, os anjos vão subir e descer, porque eles vão ter muita tarefa a fazer. Você já pensou você em corpos glorificados? Nós aqui em corpos glorificados, podendo fazer como os anjos, correndo e viajando na velocidade da luz, subindo do céu para outro céu e descendo do mais alto céu para a terra? Irmãos, isso vai acontecer, isso não é historinha. Na verdade é uma história. Meu Deus. É o verdadeiro conto de fadas. Tremendo. Nos contos de fadas você vive para sempre, vive feliz, pode voar. No verdadeiro conto de fadas, porque sabe que significa fada? Aquilo que fala. Então essa é a história que fala. Esse é o conto de fadas verdadeiro. Você vai ser feliz para sempre. Você jamais vai morrer. Você vai ter um corpo glorioso como o dos anjos. Você vai poder voar e viajar na velocidade da luz e vai ser muito dotado de outros poderes que você nem imagina. Isso é o que está preparado para aquele dia. E é por isso que Isaías fala que o Senhor vai depor as hostes dos céus e os reis da terra na terra. Esses lugares ocupados pelos anjos nos céus vão ser ocupados pelos vencedores no reino do Pai. E a parte terrena vai ser ocupada pelos judeus, que vão ser os reis da terra. Em quem que os judeus vão mandar? Nas nações. E em quem que os vencedores da igreja glorificados vão mandar? Nos judeus. E o Senhor Jesus vai ser o rei dos reis. Aleluia. Os santos vão ser reis sobre os judeus e sobre as nações. E o Senhor Jesus é o rei dos santos. Portanto, ele é o rei dos reis. E o Senhor dos senhores. Glória a Deus. Esse é o tempo do seu reino, irmãos. Aleluia. Isso é o que vai acontecer. Então tem o reino do Filho do Homem e o reino do Pai. São as duas sessões. É para isso que nós vamos estudar de corpos glorificados, porque não vai ser possível a gente governar em lugares celestes com esse corpinho aqui nosso. Um corpinho afetado por respiração, frio, calor. Um corpo que corre sangue, que precisa se refazer das doenças, da fraqueza. O nosso corpo vai ser um corpo adaptado às realidades e potências do Espírito. É corpo, mas é corpo espiritual. Aleluia. Irmãos, se desse tempo da gente ler Coríntios 15. Meu Deus. É tão grande, irmãos. Eu queria dizer para vocês assim, vocês creem nisso? Amém. Vocês desejam isso? Aleluia. O que desejam? Se isso aqui não acontecer, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E se isso não acontecer, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque pelo menos os outros homens não têm esperança, mas estão aí vivendo na vida, aí, nos prazeres deles. Nós estamos aqui falando uma coisa que não vai nem acontecer e no final não vamos dar em nada. Então nós somos de fato uns desgraçados e infelizes. Mas nós não somos desgraçados. Nós somos totalmente agraciados. Nós somos os mais felizes de todos. E isso vai acontecer. Aleluia. Seja o Senhor. No reino do Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aleluia. É forte. E você vai ser dotado de poderes que você não tem nem ideia. Tá, glória. Hebreus fala dos poderes da era vindoura.
Sabe aquilo de andar sobre as águas que Jesus fez? Acalmar os elementos da criação com uma ordem? Sabe o que é você pensar em estar no lugar e seu corpo já está ali? Tudo isso vai acontecer. Porque o seu corpo não vai ser mais um corpo almático, mas sim um corpo espiritual. É corpo, mas adaptado às realidades do espírito. Corpo espiritual não significa que você vai virar um Gasparzinho, fantasma. Corpo espiritual, a melhor ideia que a gente tem é o corpo do Senhor Jesus. Era um corpo que ele podia comer? Sim. Ele podia beber? Sim. Ele podia até ser tocado. Mas olha que interessante, ele podia atravessar a parede, aparecer e desaparecer, resplandecer, ocultar o brilho. Irmãos, se você tivesse ideia... Deixa eu explicar só um conceito aqui para os irmãos, só para atiçar um pouco mais esse gosto de vocês, que é o meu gosto também. E se vocês quiserem saber um pouco mais, eu vou indicar. É Coríntios 15, mas não vai dar tempo da gente ler. Talvez, vamos deixar para amanhã. Deixa eu falar só uma coisa que está lá em Coríntios 15. Paulo fala assim: alguns perguntam, como ressuscitam os mortos? Em que tipo de corpo eles vêm? Aí Paulo diz assim: insensato, como você faz uma pergunta dessa? Você está dizendo que ressurreição é difícil porque não se sabe como pode ressuscitar? Você não vê a semente? Olha de onde o Espírito Santo iluminou Paulo para tomar o exemplo. Estava na nossa cara o tempo todo, no exemplo da semente. Ele fala assim: quando você semeia, você não semeia a planta que há de ser. Não é verdade? Você semeia um grão, como um simples grão de trigo. Você não semeia o trigo, o pezinho. Você semeia uma semente. A semente é tão diferente do caule e do trigo. Mas eu posso dizer que é outra planta? Não. É a mesma planta. Mas uma é no estado de semente, com a casquinha ali, né? Naquele grãozinho. Outra é o corpo verdadeiro que vai sair de dentro da semente. Irmãos, o que nós somos de verdade não é essa casca aqui por fora. O que nós somos de verdade é o elemento de Cristo que está se constituindo dentro. Na ressurreição e na glorificação, a parte de dentro vai passar para fora. E a parte mortal de fora vai ser absorvida pela parte de dentro. Você está entendendo? Vou dar outro exemplo da pipoca, já que Paulo usou do trigo, eu vou usar da pipoca. Na pipoca, antes de você estourar ela, você tem um grãozinho douradinho envolvendo uma parte branca. A parte branca está dentro, a dourada está para fora. Mas quando ela estoura, você já viu o milho quando ele estoura? A parte dourada passa para dentro e aquela branca cobre e permeia por fora tudo. Então o corpo verdadeiro aparece. Você está entendendo?